Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. É uma alegria grande poder estar aqui na casa de Deus, adorando e exaltando o nome daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Abra comigo sua Bíblia. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3 e o verso de número 16, para nós compartilharmos a palavra de Deus nesta manhã. Primeira epístola, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3 e o verso de número 16. Quem achou, diga: eu achei. Eu achei. Diz assim a palavra do Senhor: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Pode se assentar dando lindo glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E os irmãos talvez tenham costume, talvez a igreja tenha costume, e as pessoas queiram ministrar a palavra de Deus, se apresentar diante da igreja. Eu, porém, pessoalmente não gosto de nada disso. Eu prefiro mais apresentar aquele que um dia inclinou-se para mim, olhou para a minha vida e escolheu-me. De onde que eu estava, Ele me escolheu. Ele é aquele que a Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo de número 3 e no verso de número 15, ele nasceria da semente da mulher, ele esmagaria a cabeça da serpente. Este que eu apresento é aquele que Deuteronômio capítulo 18, verso de número 15, Moisés disse: Deus levantará dentre os irmãos um profeta igual a mim, a ele vocês vão escutá-lo. Esse que eu apresento, o profeta Isaías, no capítulo de número 9, no verso de número 6, ele disse: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías capítulo de número 11 disse: se levantará um rebento do tronco de Jessé e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de conhecimento, o Espírito de sabedoria, o Espírito do temor do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Esse que eu apresento é aquele que é conhecido como a estrela resplandecente da manhã. Aleluia. Leão da tribo de Judá, Alfa, Ômega, princípio e fim de todas as coisas. Esse que eu apresento nesta manhã, ele é o maná que desceu do céu. Ele é o Rei dos reis e Senhor de senhores. O nome dele é Jesus de Nazaré. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: irmãos, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Através da história se construíram, se levantaram templos para que a presença de Deus habite. Através da história se levantaram templos feitos por mãos de homem, para que a glória de Deus habitasse
habitasse, para que a presença de Deus se manifestasse, para que o Espírito Santo de Deus se manifestasse, para que a glória de Deus habitasse no meio do seu povo. A Bíblia diz que quando Moisés se apresentava perante a presença de Deus, Moisés orava a Deus, se rendia perante a presença de Deus. Mas quando Deus mandava Moisés sair da sua presença, Moisés não simplesmente girava o seu corpo e ia embora. Moisés reverenciava a glória de Deus, reverenciava a presença de Deus. Quando Deus mandava Moisés sair da sua presença, Moisés fazia isso. Glória a Deus. Porque quem conhece a presença de Deus, quem recebe a presença de Deus, quem gosta da glória de Deus, é impossível você virar as costas para a glória de Deus. Aleluia. A presença de Deus se manifestava na arca, e Davi, ele sente no seu coração, ele se apresenta a Deus, segundo Samuel capítulo 7, verso de número 2. Samuel diz assim: Deus registra a palavra de Davi dizendo: Deus, eu moro numa casa de cedro, mas a sua presença, ela habita numa tenda. Me deixe fazer um templo para que sua glória habite. O profeta Natan chega para Davi e disse: Davi, vai e faça tudo que está no seu coração, o Senhor é contigo. Porém Davi não construiu o templo, mas seu filho Salomão, ele edifica o templo para que a glória de Deus habite. Tem coisas que você deseja fazer na presença de Deus, mas você não vai fazer. Seu tempo não é para fazer, mas na tua casa, na tua família, os teus filhos vão fazer aquilo que você deseja no teu coração. Você pode até dizer: Senhor, eu queria ser pastor, mas não aconteceu. Então ore, porque na tua casa, na tua família, teus filhos, as tuas filhas podem realizar aquele desejo do teu coração. Da casa de Davi então vem Salomão e começa a edificar o primeiro templo para que a glória de Deus habite. A Bíblia diz que no 4º ano do reinado de Salomão começou-se a edificar o templo. Aproximadamente demorou 7 a 8 anos para que o primeiro templo fosse erguido, para que a glória de Deus habitasse naquele lugar. O templo era lindo, o templo era formoso, o templo era potentoso, o templo que Salomão fez para que a glória de Deus habitasse, ele era lindo. Glórias a Deus. A Bíblia diz que a troca de azeite e cevada, o rei Irão de Tiro, ele providenciou madeira e pedra do Líbano. Também junto a esses materiais, o rei também enviou operadores especializados para trabalhar naquele material. Então começa-se a edificação do templo essencialmente com pedra e madeira. Então começa a fazer seu chão, começa a erguer-se as paredes. Segundo a Bíblia, disse que aproximadamente era o templo dividido-se em duas partes, como os irmãos bem conhecem: o lugar santo e o lugar santo dos santos. A Bíblia disse que as paredes eram revestidas de uma madeira chamada cipreste ou ginípero, que a Bíblia fala, e as paredes eram feitas com talhaduras de querubins, flores e palmeiras. O teto e as paredes eram revestidos de ouro. Porém então se trouxe a arca e se colocou no lugar
Santo dos Santos, a glória de Deus se manifestava naquele templo. A presença linda de Deus se manifestava e envolvia aquele templo. As pessoas iam naquele templo a sentir a presença de Deus, a sentir a glória de Deus. Diria o nosso irmão pastor Ribor, a sentir o Kadosh, a presença real do Espírito Santo de Deus, que no Antigo Testamento era dado por medidas, mas a glória de Deus era visível e real naquele templo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas aquele templo que Moisés ele levantou, ele ergueu para que a glória de Deus habitasse. O rei Nabucodonosor da Babilônia, aproximadamente no ano 586 a.C., ele destruiu aquele templo e não sobrou nada. O primeiro templo que construíram para que a glória de Deus habitasse, ele foi destruído e começa assim o exílio na Babilônia. Aquele templo ele foi saqueado, foi roubado, foi levado as coisas que tinham mais valor naquele templo e foi levado para a Babilônia. Juntamente com as pessoas que estavam ali, foram então levados para o cativo. Glórias a Deus. Anos se passaram. Os judeus agora estão voltando, aproximadamente 40 a 50 mil homens estão voltando do cativo na Babilônia. As suas vidas despedaçadas, as suas vidas sem esperança, sem trabalho, sem uma economia estável. Eles então tinham que ganhar a confiança e restabelecer a sua relação com Deus. A condição não era boa, aqueles mantimentos que eles tinham não eram em abundância, então a situação estava muito difícil para aqueles homens que estavam voltando de anos e anos estar no cativeiro. Mas quando as pessoas pensam que estão difícil, quando as pessoas pensam que não tem esperança, quando as pessoas pensam que não tem possibilidade alguma, Deus sempre na crise, Deus sempre na necessidade, Deus sempre na escassez, Deus tem um profeta para levantar e profetizar. Deus levanta então, porém, um homem chamado Ageu para animar aquele povo que estava com a vida destruída. Ageu então se levanta na autoridade de Deus e anima o povo a edificar o segundo templo para que a glória de Deus habitasse. A Bíblia diz no livro de Ageu que eles trabalhavam, recebiam o seu salário em saco furado, eles comiam e não se fartavam, bebiam e não se saciavam. Mas Ageu se levanta e na inspiração do Espírito Santo disse: eu sou dono do ouro e da prata. Este templo, a glória dele será maior do que a primeira. Louvado seja o nome do Senhor. Eles começam a reconstruir o segundo templo. Aproximadamente 17 anos após a volta de Babilônia, eles começam a reconstruir o segundo templo. Glórias a Deus para sempre. E a glória de Deus começou a habitar no templo. A glória de Deus começou a ser visível naquele templo. Mas a Bíblia diz que passaram-se alguns anos. Um homem da Síria chamado Antíoco Epifanes, ele destruiu totalmente aquele templo onde eles adoravam a Deus, onde a glória de Deus se manifestava. O segundo templo estava destruído, a esperança de sentir a glória de Deus estava acabada. O segundo templo que levantaram para que a glória de Deus habitasse estava destruído. Glórias a Deus.
Porque o homem não consegue viver sem sentir a glória de Deus. O homem não consegue viver sem sentir a presença de Deus na sua vida. A presença de Deus te faz feliz. A presença de Deus te faz dar glória. A presença de Deus te faz dar aleluia. Somente quem sente a presença de Deus, levante a sua mão e adore a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Levanta então o terceiro templo, um homem chamado Herodes o Grande. 4 anos depois de Cristo, ele levanta o templo na base do segundo templo. A profecia de Ageu foi se cumprir na edificação do terceiro templo. Na base do segundo foi edificado o terceiro. A glória do segundo templo foi maior do que a primeira. O terceiro templo edificado foi maior, foi mais poderoso, foi mais glorioso daquele primeiro que Salomão tinha levantado. Herodes fez isso para agradar aos judeus. Ele reconstruiu na base para ganhar aqueles homens que estavam naquela época. Aquela cúpula dos judeus foi ganhada pela edificação daquele templo. Glórias a Deus. Anos mais tarde, Jesus sente na sua pele, como profeta por excelência, ele disse: Jerusalém, vão vir dias que a tua cidade vai ser cercada, as tuas mulheres que estão grávidas, os seus filhos vão ser arrancados. 70 anos depois de Cristo, General Tito com soldados romanos sitiam a cidade de Jerusalém. Então eles vão no templo, destroem aquele templo que tinham reconstruído para que a presença de Deus habitasse. Não restou nada daquele templo, somente uma parede, a qual nós conhecemos como o Muro das Lamentações, onde que pessoas, judeus ortodoxos, passam o tempo da sua vida orando e pedindo a misericórdia de Deus. Somente naquele último templo restou o Muro das Lamentações. Todos os templos feitos pelo esforço do homem, feito pelas mãos dos homens, foi destruído, foi saqueado, foi roubado. Mas o apóstolo Paulo vem com uma inspiração nesta manhã dizendo: irmãos, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. Somente quem é templo, levante sua mão. Comece a adorar a Deus. Você que é templo, você que é morada do Espírito Santo, adore a Deus. A maioria das construções era feita de pedra, mas o apóstolo Pedro, ele recebe a revelação de Deus dizendo: irmãos, vós também, como pedra viva, sois edificado casa espiritual para oferecer sacrifícios a Deus agradáveis. Oh, aleluia! Glória a Deus. Quem é templo de Deus, feita pelas mãos de Deus, ele não é roubado. Quem é templo feita por mãos de Deus, ele não é saqueado. Quem é templo feito pelas mãos de Deus, ele não é destruído. Quem é templo feito pelas mãos de Deus, ele adora a Deus. Glória a Deus. Jesus, ele diz: destruirei este templo
disseram: ele blasfema, ele está falando mentira. Mas Jesus não estava apontando o templo, Deus, aleluia. ele estava apontando o templo. Aleluia. Destruirá este templo, mas no terceiro dia ele vai voltar a reviver novamente. Aleluia. A Bíblia diz que ele estava na cruz do Calvário. Os seus discípulos não tinham a coragem, não tinham a valentia de se apresentar perante os judeus e dizer: me dá esse corpo, vou dar um enterro digno. Mas tinha um homem chamado José da Arimateia, que os verdadeiros seguidores de Jesus aparecem nas horas mais difíceis da sua vida, eles aparecem. Os verdadeiros seguidores de Jesus, quando todo mundo desaparece, ele aparece. Glória a Deus. Aleluia. Quem é templo de Deus não tem medo. Quem é templo de Deus, ele tem coragem. Quem é templo de Deus, ele tem ousadia. Quem é templo de Deus, ele tem autoridade na sua vida. Quem é templo de Deus não se vende. Quem é templo de Deus não cai em vício. Quem é templo de Deus não se postra perante o mundo. Quem é templo de Deus, adora a Deus. Você da Arimateia se apresenta e disse: me dá o corpo deste homem, vou dar ele um enterro digno. E eu fico imaginando ele pegando o corpo de Jesus, envolveu no lençol, pegou Jesus e foi caminhando aproximadamente de 30 a 40 metros para colocar o corpo de Jesus. E eu fico imaginando José da Arimateia olhando para Jesus e dizendo: o Senhor é templo. Vou te colocar por alguns minutos, algumas horas neste lugar, mas eu sei que depois nós vamos se encontrar novamente, porque quem é templo não morre, quem é templo ressuscita, quem é templo não morre. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Senhor, eu vou te emprestar esse túmulo, porque somente quem compra túmulo que vai morrer, somente receba túmulo quem vai morrer. Senhor, eu vou te prestar. Pastor Antônio esteve lá. Glórias a Deus. Maravilha. Interessante é, se você chega em qualquer túmulo dos seus parentes, está escrito a lápida dizendo: aqui já-se o resto de fulano, de ciclano, e o resto dele está lá. Interessante é que quando você chega a Jerusalém, está escrito na placa na porta da entrada, dizendo: este templo que jaz aqui, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Glórias a Deus para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você como pedra, sois edificado casa espiritual. Glória a Deus. Glórias a Deus. Pedro teve uma conversa com Jesus e disse: Pedro, eu te digo que tu és Pedro. Pedro deriva do latim Pedro, que significa pedra pequena. Pedro, sobre esta pedra, que deriva da palavra Petra, que significa pedra maciça. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Somente aquele templo de Deus, levante essa mão por um instante e comece a adorar a Deus. Está na mão daquele Deus. Somente quem é templo
Mas agora eu vou confirmar essas palavras, porque quem é profeta de Deus, quando ele fala, Deus cumpre. Quem é profeta de Deus, quando ele fala, Deus respalda. Derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne. Dois elogiados, de repente, disse a Bíblia, um vento impetuoso e veemente encheu toda a casa, e todos foram cheios da presença de Deus. Porque você é templo e o Espírito Santo de Deus habita em vós. Glórias a Deus para sempre. Você pode se colocar de pé? Os templos naquela época eram feitas especialmente de madeira e de pedra. As pessoas naquela época não tinham talvez um fósforo para acender fogo. As pessoas talvez naqueles dias não tinham papel, não tinha algum encendedor que encendesse para fazer fogo. Sabe como se fazia fogo naqueles dias? Você pegava uma pedra, você pegava outra pedra, você batia pedra com pedra e o fogo acendia. Eu não sei se você entendeu o mistério. Para acender fogo na tua casa, tem que se bater pedra com pedra. Para se acender fogo na igreja, tem que se bater pedra com pedra. Pastor, me explique isso. Como que eu vou bater no meu irmão? Não, dá para ele um aleluia, e ele te diz glória a Deus, e daqui a pouco os dois começam a exaltar o nome de Deus. Pedra com pedra vai se batendo, e quando uma pedra diz aleluia, quando outra diz glória a Deus, o fogo de Deus se acende. Então comece pedra, comece a dar aleluia, comece a dar glória a Deus, e se o irmão está calado, dá uma cotovelada nele e diga: pedra, pedra, comece a adorar. Irmãos, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. Por um momento, feche seus olhos. Nós vamos adorar a Deus. E você vai provocar o fogo de Deus nesta manhã. Comece a bater as pedras até sair uma chispa. Daqui a chispa você transforma. Daqui a pouco você transforma em fogo. Glórias a Deus. Feche seus olhos. O milagre de Deus está chegando. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz um milagre. Cadê os templos de Deus? Levante sua mão e adore a Deus. Os sonhos que você sonhou, os seus projetos não morrerão. A promessa não se foi pra ti. Te lançaram na prisão e amarraram pés e mãos, mas ainda você tem a voz.
te lançaram pedras, te acusaram sem dever. Muitos não te entendem, mas eu te compreendi. Ninguém pode roubar o que é teu. Tua vida está nas mãos de Deus. Ainda que se levantem contra ti, mas a promessa de Deus vai se cumprir. É no deserto que Deus vai te honrar. Nessa rocha água viva vai jorrar. O inimigo não vai prevalecer. Nessa história quem vence é você. É você. Ninguém pode parar um adorador. Ninguém pode impedir o nosso louvor. Ainda que nos amarrem em uma prisão, não consegue parar nossa adoração, que sai do coração e chega até a Deus. E Ele manda o terremoto para livrar os seus. Ninguém para o escolhido, ninguém mata o ungido. É milagre de Deus, ninguém pode explicar. Quando a cura vem, quando a bênção vem, ninguém pode roubar. É milagre de Deus, ninguém pode explicar. Quando a cura vem, quando a bênção vem, ninguém pode roubar. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz um milagre. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz um milagre. Acusaram sem dever. Muitos não te entendem, mas Deus te compreendi. Ninguém pode roubar o que é teu. Tua vida está nas mãos de Deus. Ainda que se levantem contra ti, mas a promessa de Deus vai se cumprir. É no deserto que Deus vai te honrar. Nessa rocha água viva vai jorrar. O inimigo não vai prevalecer. Nessa história quem vence é você. É você. Ninguém pode parar um adorador. Ninguém pode impedir o nosso louvor. Ainda que nos amarem em uma prisão, não consegue parar nossa adoração, que sai do coração e chega até a Deus. Ele manda o terremoto para livrar os seus. Ninguém para o escolhido, ninguém mais.